ganhei uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E eu vou contar um pouquinho melhor para vocês como foi que isso aconteceu. Eu acho que vai ser um testemunho tanto que interessante para vocês ouvirem. Não é nada mirabolante, né, milagroso, mas eu achei importante compartilhar isso aqui com vocês, porque é uma nova trajetória da minha vida espiritual. Eu acredito que não é à toa que eu tô aqui. Eu queria contar para vocês como que aconteceu de eu ganhar essa imagem dela, né? Foi muito interessante, inclusive. E antes de iniciar e contar para vocês melhor, eu queria compartilhar com vocês, começar um pouco do início para vocês entenderem todo um contexto de como chegou essa parte, né? Que eu ganhei a imagem dela. Só para vocês entenderem, eu conheci a Virgem Maria há pouco tempo, né? Há poucos meses atrás. E desde então, eu venho passando por uma trajetória de estudos, né? É claro, a gente precisa estudar. Só que não muda o fato em que eu, da noite pro dia, não conhecia a Virgem Maria e passei a me apaixonar por ela, né? Isso, aos ouvidos de pessoas que não entendem, acaba que gerando um conflito, né? Mas enfim, só entende quem passa por isso. E desde o momento em que eu conheci a Virgem Maria, ela me pediu para rezar, né, o Santo Terço. Eu levei um tempinho aí para começar a rezar o terço. Levei, eu não me lembro agora, mas acho que foi 1, 2 semanas, até que não foi tanto tempo assim, né? Eu fui estimulada pela Gabi, que eu comentei no vídeo passado. Ela chegou para mim e falou: Tice, vamos escolher um terço para você. Você vai começar quando, né, a fazer aquilo que a mãezinha tá te pedindo. E em pouco tempo eu escolhi, né, o meu terço. E o legal também foi que eu pedi a bênção, né, do Padre Marlon Múcio. Vocês católicos já devem conhecer o Padre Marlon. Ele foi na loja um dia fazer autógrafo dos livros dele, né? E eu aproveitei essa oportunidade para levar o meu terço e pedir para ele benzer o meu terço novo. Então eu já cheguei chegando assim, né? Conheci o Padre Marlon, eu não conhecia ele, né? Eu comecei a segui-lo nas redes sociais e vejo que aquele homem é um milagre vivo, né? Ele diz nas redes sociais dele. E é encantador ver a história daquele homem, gente, vendo tudo que ele passa, a alegria que ele transmite, sabe? Ele tem uma energia, assim, muito, muito viva, muito... Não tem como explicar a energia que o Padre Marlon passa. E, enfim, ele chegou a benzer o meu terço, né? Eu tô com ele aqui, inclusive, não tá numa cor muito boa, porque pra onde eu vou eu carrego. E aí, desde então, eu aprendi, né? Eu aprendi, na verdade, com uma colega lá da loja, né? Uma das vendedoras, a Ana. Ela me auxiliou aí nesse processo, inclusive, me ensinando, né, a rezar o terço. Ela falou: olha, Tícia, eu te indico ir no canal do Frei Gilson e acompanhando, né, que foi assim que eu comecei também, que ela também não é uma convertida há muito tempo. E aí eu comecei a rezar o meu terço e muitas coisas foram acontecendo, né? Em outro vídeo eu conto um pouco para vocês o que foi acontecendo comigo. E uma dessas coisas que aconteceu foi eu pedir para a mãezinha uma imagem dela. E isso pode parecer loucura para você, mas eu senti necessidade no meu coração de ter uma imagem dela aqui na minha casa. Porém, já fazia alguns anos, né, que eu passo por alguns problemas financeiros, batalhas financeiras. Cada um tem a sua batalha, cada um tem a sua cruz, né? Uns têm problema de saúde, uns têm problemas com a família, casamento, e eu tenho essa batalha espiritual, assim, digamos assim, né, financeira. E já por muitos anos, e não é por falta de estudo, não é por falta de trabalho, é realmente cada um tem o seu momento, né? A gente passa por desertos na vida que a gente não cabe a nós ficar questionando. Mas sim, em 2023 e 2024 eu passei por as situações financeiras assim muito pesadas, sabe? Eu tive depressão, meu esposo também teve, não foi falta de estudo, foi inclusive por conta disso que a gente ficou bem abalado, porque a gente estava trabalhando muito, estudando muito, né? Então, digamos assim, com um currículo bacana mesmo, mas sem oportunidades, né? E isso acaba frustrando a gente em determinado momento, porque chega um momento que você questiona Deus, sabe? Você pergunta para Deus assim: nossa, Deus, eu não faço maldade para ninguém, eu não cuido da vida de ninguém. Na verdade, são coisas que eu ainda tô aprendendo, né? Percebi em alguns momentos o quão egoísta eu vinha sendo como ser humano. E hoje muitas coisas vêm acontecendo, gente. Inclusive, a mãezinha vem me pedindo para rezar
por outros, né? Coisas assim, por pessoas que eu nunca imaginei que eu estaria rezando por elas. E é isso e muito mais coisas que ela vai fazendo na nossa caminhada. Então, eu me questionei, sabe? Eu falei, Deus, o que tá acontecendo? Eu nunca fiz nada de errado, assim, sabe? Você começa a colocar na sua mente aonde foi que você errou, pra você estar passando por determinadas tempestades e determinados desertos, né? E eu questionei a Deus, eu falei, o que eu tô fazendo de errado? Poxa vida, eu olho uma vaga na internet, vejo todos os pré-requisitos. Gente, tudo que precisava, eu fazia curso, me especializava, eu sempre fui muito, assim, estudiosa, mesmo não querendo, sabe? Porque a gente acaba tendo uma crença, né? É normal. Os nossos pais, eles falam, estuda que você vai ter um futuro. E é isso, me mergulhei nos estudos, trabalhando muito, e mesmo assim as condições não melhoravam, sabe? E eu vejo que isso é uma realidade de todo brasileiro, né? Eu sei, digamos assim, né? Muitas pessoas reduziram mesmo todas as questões financeiras da família. E assim, a gente passou por coisas que eu não consigo nem descrever. Ó, o caminhão passando. Enfim. E passamos por batalhas espirituais muito intensas no ano de 2023, 2024. Sabe, meu esposo, ele bateu o carro 2 vezes, assim, dormiu no volante, porque ele tava trabalhando num lugar em que sugava ele até o último, sabe? Ele não tinha hora pra sair, não pagava uma hora extra, ele ficava muito tempo. Enfim, sabe, eu dei graças a Deus o dia que ele saiu daquele lugar, porque tava consumindo ele por dentro, sabe? Eu sei que é importante, sim, a gente pagar as nossas contas, mas a nossa saúde também é importante, né? A gente tem que colocar tudo na balança, o que realmente tá valendo a pena. Então a gente passou por processos assim bem intensos nesses 2 anos, sabe? A gente teve uma depressão muito intensa. Eu não consigo descrever com palavras, porque dependendo do que eu falo aqui, o YouTube ele até bloqueia, sabe? Ele não gosta de muitas palavras. Então, só para vocês entenderem, uma tristeza muito profunda, sabe? Que a gente estava sentindo por problemas financeiros. E assim, e passando por tudo isso que a gente estava passando como ser humano, até antes de eu entrar, né, na empresa que eu comecei a trabalhar, no meu terço, orando, né, rezando o meu terço, eu pedi pra mãezinha, eu falei assim, mãezinha, eu queria uma imagem da senhora aqui comigo, aqui em casa. E não, gente, não é adoração. Vocês não estão preparados para ter essa conversa nesse momento. Não vou falar sobre isso, mas não é adoração. E eu queria uma imagem dela para simplesmente me lembrar dela, me lembrar do que ela está fazendo por mim, do que ela me pediu, para lembrar de Jesus, porque ela remete a Jesus, é óbvio, ela sempre aponta para Jesus. E eu só queria uma imagem dela para lembrá-la, sabe, para lembrar dela. E eu rezando e falei assim pra mãezinha, eu falei, mãezinha, eu quero uma imagem da senhora aqui comigo, mas eu não tenho R$1 no banco. Literalmente, gente, eu não tinha. Então eu realmente estava passando por um processo difícil ainda, mesmo conhecendo, né, no momento em que eu conheci a Virgem Maria, eu também estava passando por esse processo. E eu falei, eu não tenho R$1 no banco, mas eu vou me programar, vou me planejar, e eu quero uma imagem da senhora aqui comigo. Eu acho que eu pedi isso pra ela umas 2 vezes, não sei nem se teve uma terceira vez, sabe? Foi muito engraçado. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu quero uma imagem, mas fiquei pensando, sabe? Fiquei olhando qual imagem que eu vou querer, aonde que eu vou colocar. E num belo dia, quando eu fui pro trabalho, né? Só pra vocês entenderem, eu trabalhava numa agência de marketing que ficava do lado da loja de artigos católicos, né? E todo dia de manhã, quando eu chegava na loja, eu conversava com as meninas, né? Que eram com as vendedoras. E aí teve um belo dia que eu cheguei na loja e olhando, já tinha olhado as imagens de qual que eu queria, né? Olhando os valores e pensando comigo, nossa, eu quero essa daqui, né? Eu fiquei olhando, visualizando ali as imagens. E aí eu falei em voz alta com elas, sabe? Falei assim, nossa, gente, logo logo eu venho comprar a minha imagem aqui. Mas eu vou levar uma pequenininha, porque para não correr o risco dos meus cachorros quebrarem, porque nessa época meus cachorros ficavam dentro de casa, que a gente ainda não tinha arrumado o portão. Aí tinha um buraco, né, embaixo do portão, que eles saíam correndo pra rua e fazia bagunça. Aí eles ficavam mais dentro de casa do que fora. Agora já arrumou, enfim. Mas eu tinha medo, né, de ter uma imagem um pouco maior e eles acabarem derrubando a imagem e quebrando. Aí eu pensei, eu quero uma pequena, né, pra não correr esse risco. Até porque eu não tinha nem lugar pra colocar uma imagem maior, enfim, né, mobiliando a minha casa ainda, então não tinha nem lugar pra isso. Aí eu comentei isso com as meninas e fui pra agência.
E nisso eu não lembro por que eu precisava voltar na loja, não sei se eu esqueci garrafinha de água, eu não me lembro agora, mas eu sei que eu voltei, assim que eu voltei na loja, a Ana, que era uma das colaboradoras na época, né? A Ana tava com embrulho. Aí ela chegou pra mim e falou assim, Tice, eu tenho um presente pra te dar. Aí eu fiquei assim, surpresa, né? Assustada. Eu falei, como assim um presente pra me dar? Gente, na minha cabeça, eu jamais imaginaria que era a imagem dela. Não suspeitei, sabe? Eu falei, um presente, Ana? Como assim? Aí ela começou a falar. Ela, é que a minha mãezinha me pediu pra te dar uma coisa e eu tô enrolando, porque correria do dia a dia, né? Eu tô só enrolando de te dar esse presente. Na hora que ela falou isso, eu já ganhei o que era. E ela me contando, né, o testemunho dela, assim, de que a mãezinha pediu pra ela, pra me dar uma imagem. E aí o namorado dela, o João, que trabalhava comigo na agência, comentou com ela, né, falou, Ana, por que a gente não dá uma imagem pra Tiziane? E aí ela falou, nossa, uma confirmação, eu preciso dar uma imagem pra Tiziane. E nisso, nessa manhã, ela tava conversando com a Tayane, que era a outra vendedora que tava lá, falando, olha, eu vou dar uma imagem pra Tice hoje, eu só não sei qual o tamanho, eu não conheço a casa dela. E nisso eu cheguei, ela falou, logo em seguida você chegou e começou a olhar as imagens e você falou assim, gente, eu vou comprar logo eu vou comprar uma pequenininha, né, por conta dos meus cachorros. Na mesma hora você me confirmou que a imagem era pra ser pequena. E aí eu já embrulhei e resolvi te dar. A mãezinha tocou no meu coração de te dar essa imagem. Aí nisso a Ana chorou. Eu não sou uma pessoa que chora em público. Segurei até o último, que eu fui chorar dentro de casa. Abracei ela, agradeci. Eu senti, sabe, no meu coração, eu falei isso pra ela com a minha, assim, eu senti no meu coração uma gratidão muito, muito forte. Eu não cheguei a contar isso pra ela, sabe? Que eu pedi pra mãezinha uma imagem dela. Eu não contei isso pra Ana, que eu tava passando por problema financeiro em casa. Na verdade, eu nunca fui de chegar pras pessoas, sabe, e falar pra todo mundo, eu tô passando por isso, tô passando por aquilo, não. Sempre fui uma tipo de pessoa que eu sofro calada, sabe, sou eu, Deus, e assim, Deus sempre proveu. Por mais difícil que possa parecer, né, dentro de casa, Deus sempre proveu. Então, assim, eu abracei ela, fiquei muito feliz, nossa, cheguei em casa, chorei. E hoje ela fica aqui comigo na frente do notebook, né, onde eu trabalho o dia inteiro. Gente, tem dia que eu começo às 9 da manhã e termino 9 horas da noite. E a gente sabe como o trabalho às vezes é estressante. E tem dias assim, a gente que é mulher tem os hormônios bem bagunçados em determinada época, a gente fica estressada à toa, a gente fica, nossa, sabe? E é engraçado que assim, a imagem fica aqui na minha frente. E aí eu tô estressada, tô cansada, às vezes não consigo resolver alguma questão, sabe, do meu trabalho. Aí eu paro tudo que eu tô fazendo, eu olho pra ela e me lembro, eu tenho que orar, eu tenho que rezar. É isso, é pra isso que serve, você tá entendendo? São muitas coisas que eu tô aprendendo, gente, muitas. Mas é pra isso que eu carrego ela aqui comigo. Eu olho pra ela e eu penso, tudo que tá acontecendo comigo, desde que ela apareceu para mim, para onde ela tá me guiando, para onde ela tá me mostrando o caminho, né? Tiziane, você precisa rezar o terço, Tiziane, você precisa seguir caminho XYZ. E eu entendo também que a minha mãezinha, ela não pressiona nada, sabe? Não é, você precisa fazer isso para ontem, agora, não. Eu sinto que aos poucos no meu coração eu vou sentindo um amor, um carinho, e eu vou sentindo que o caminho que eu tenho que seguir. Gente, é assim, inevitável eu virar católica. Não tem como eu não virar católica. O fato é que, assim, eu estou em processo de estudo porque eu quero conhecer mais, eu tenho fome, eu tenho sede de aprender. Eu tô aprendendo muita coisa legal. Eu tô fazendo aqui, inclusive, o meu livro para confessar. É um livro, literalmente, que eu tô nesse processo. E eu tenho um outro testemunho também, um segundo. É um pouco bobo, sabe? Para quem não vive essa realidade, é um pouco bobo, mas para mim significou muito. Uma das primeiras coisas que eu pedi pra mãezinha, além da imagem dela, foi algo que pareceu bobo, pode parecer bobo aos seus olhos, mas pra mim não. É que assim, gente, por passar por essas dificuldades financeiras, a gente acaba passando vontades de algumas coisas, sabe? Houve um tempo aqui em casa em que da noite assim pro dia acabou tudo, sabe? Acabou absolutamente tudo e só tinha arroz dentro de casa. E assim, eu olhei pro lado e falei, meu Deus, e agora? Né? Sempre orando, sempre rezando muito. E eu imagino a cabeça do meu esposo, né? O homem como provedor da casa, como não fica a cabeça dele. E ele sempre foi um homem muito batalhador, nunca teve preguiça de trabalhar, de estudar, enfim.
E nisso Deus já proveu no mesmo dia, né? Ele foi correr atrás e já proveu no mesmo dia. Mas uma das coisas que eu sempre gostei muito, gente, é feira, sabe? É fazer feira toda semana. Eu gosto muito de salada, eu gosto muito de frutas. Gente, eu acho que assim, sabe, eu gosto de comer bobeira, mas assim, o amor que eu sinto, sabe, pelas frutas, por comer um mamão bem docinho, uma manga, sabe, uma melancia, uma salada, isso fazia falta e fazia muito tempo que eu não fazia feira toda semana. Olha que coisa boba, sabe? Mas quando a gente tá passando por problemas financeiros, às vezes você não tem condição para isso. E eu pedi pra mãezinha, eu falei, mãezinha, uma coisa que eu sinto muita falta é de fazer feira toda semana, sabe? Eu queria muito comer salada de novo, todo dia, sabe? Uma salada de alface, tomate, pepino, cenoura. E eu não tô tendo condição financeira para isso, comer frutas. Eu amo frutas, sabe? E eu pedi pra mãezinha, gente, e fazia muitos meses que eu não fazia feira toda semana, mas muitos meses mesmo, que eu nem sei quanto. E desde que eu pedi pra ela, nunca mais faltou. Eu não consigo explicar pra vocês, mas toda semana na minha casa eu faço feira. E tem frutas toda semana. E se não tem, é porque realmente a correria do dia a dia eu não consegui ir na quitanda, porque assim, prover, sabe? O dinheiro chega, como a providência chega, vem, só chega, sabe? E desde então, toda semana tem na minha casa e eu me lembro dela, sabe? Do pedido que eu fiz pra ela e eu agradeço. Então, todo dia na hora do meu almoço eu vou comer uma salada, eu agradeço. Ai, que bênção. Eu vou comer aquele mamão docinho, sabe? A gente sabe que os alimentos no Brasil tá muito caro, né? E eu agradeço e eu sinto um prazer, assim, é muito incrível, sabe? Quando eu como um alimento. E eu sei que pode parecer bobo, gente, mas só quem passa por essas dificuldades e situações sabe do que eu tô falando. E qual foi a última vez que você agradeceu pelo alimento que tem na sua mesa, sabe? Aquilo que você gosta. Que olha bem pra mim, se você parar e falar, nossa, Ticiane, mais uma feira por semana não é tão caro assim. Não, não é, mas às vezes a tua realidade não possibilita, sabe? Eu pagando aluguel, carro, eu tava pagando uma dívida de anos daquele FIES, sabe? Eu tava devendo 30 mil no banco e para quem ganha 1.800, 2.000 reais por mês, é inviável pagar 30 mil, sabe? Depois de muita oração mesmo, eu consegui. Na época, né, teve a perda de dívida, eu consegui ter a perdão da dívida, né, reduziu bastante para eu pagar, mas mesmo assim era uma mensalidade de 500 reais por mês. E, gente, para quem, né, ganha pouco, 500 reais é muita coisa. Então foi um sufoco, sabe? Até para quitar as dívidas. Então, assim, são muitas coisas que parecem ser pequenas, mas não são, sabe? E a gente começa a olhar em volta e ver o pouco que a gente é grato, sabe? Teve uma época também que eu tenho bananeira em casa, né? Que eu moro em chácara. Então tem jabuticabeira, tem bananeira, tem goiabeira. E assim, quando agora começou a época da jabuticaba, né? E aí cresceu um cacho de banana enorme. Eu adoro, né, fruta. E eu olhei e falei, gente, eu orei tanto pra querer fruta dentro de casa de novo toda semana, ter fartura, sabe? E quando eu vi aquele cacho, eu falei, meu Deus, sabe? O quanto eu sou grata hoje por coisas que são pequenas, sabe? São bem pequenininhas aos olhos humanos, mas para quem passa por isso sabe, e eu te incentivo a agradecer pela comida que você tem no seu prato hoje. Agradeça ao Senhor, sabe? Porque tem pessoas aí fora que estão passando vontades de coisas pequenas. Pensa bem, eu queria comer um mamão e não tinha dinheiro para comer um mamão. Então, bom, gente, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, um dos meus pequenos milagres que vem acontecendo na minha trajetória. São coisas pequenas, mas para mim tem um significado muito grande. Só Deus sabe aquilo que passa no coração de cada um, as dificuldades de cada um. O que a gente não pode fazer é desistir. Desistir de orar, desistir de buscar, desistir de estudar, desistir de trabalhar. Somos pessoas honestas, a gente não pode desistir, mesmo que o mundo possa parecer mal. E é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de vídeos como esses, já se inscreve aqui no meu canal, curta, compartilha e comente aqui embaixo o que você achou dessas minhas experiências. Até o próximo vídeo. Tchau!